E é com esse cenário fofinho atrás de mim que nós damos início à nova fase do nosso canal. Até aqui eu tenho dividido com vocês, eu tenho contado com vocês, para vocês, tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida espiritual. Mas a partir de hoje eu quero dividir com vocês tudo que Ele tem feito na minha vida profissional, tudo aquilo que eu aprendi nos últimos anos, aquilo que eu puder, eu quero ensinar a vocês aqui também nesse canal. Então a gente vai ter um dia para ministrar uma palavra e um dia para dividir um passo a passo, ou mostrar alguma coisa. A gente tem tanta coisa para falar e eu acho que vai ser muito legal. Então toca a vinheta que eu vou te contar o que é o primeiro vídeo. No nosso vídeo de estreia dessa nossa nova fase desse canal, eu vou ensinar você a montar esse arquivo. É um arquivo de corte que vem de lá na nossa lojinha. Nós temos agora uma lojinha de moldes e o arquivo desse bolo, o bolo com a fatia, está sendo vendido lá na nossa lojinha. Aqui embaixo eu já vou colocar o link para caso você tenha uma máquina de corte e queira adquirir o arquivo para fazer esse projeto, você pode adquirir lá na nossa loja. E no nosso primeiro vídeo de estreia eu vou ensinar a montar esse projeto. Eu usei a silhuete, eu tenho uma silhuete e ele foi impresso em papel offset 240 gramas e a gente cortou na silhuete para montar esse projeto. E no arquivo vem o bolo grande, né? E vem essa fatia. E ainda também vem de brinde um suporte para você colocar um apliquezinho nos canudos. Então, a seguir, a gente já vai ensinando você a montar esse molde. Se você quiser adquirir, lá na nossa lojinha. Espero que você goste. Vamos lá? Aqui tem todas as partes do nosso projeto. Eu cortei, no caso, o arquivo em A3. Mas a gente tem pequenas diferenças entre o arquivo A3 e o arquivo A4, eu já vou explicar. Essa parte aqui é que a gente chama de corpo, né? O corpo do bolo. Esse aqui é o recheio. Aqui são as partes tampa e base do corpo, tampa e base do corpo, tampa e base acabamento, para dar o acabamento. Essas aqui são as tiras de acabamento, que eu optei por colocar para dar uma finalização melhor após a colagem. A diferença do arquivo A4 é que essa parte aqui ela foi dividida no meio. Então, antes de tudo, antes de você começar a montar, você precisa juntar as duas partes. E até na hora de você criar ela, né, você precisa criar com uma continuidade. Então, você precisa colar essas duas partes, né? As duas partes vão estar separadas, você precisa colar essas duas, tem uma abinha no meio. E essas tiras também, elas têm uma emenda no meio e você precisa colar tanto a superior e quanto a inferior. Na hora que você vai criar, essa tira aqui é exatamente a mesma arte dessa parte de baixo, aqui. Isso. Dessa parte de baixo aqui, dessa tira de 1 centímetro aqui, após o vinco, tá? Essa arte. E a outra tira essa parte de cima também, ó. Abaixo do vinco é a mesma arte. É só para dar um acabamento depois da colagem. É opcional, né? Às vezes você pode montar e achar que não tem necessidade, mas eu preferi com ela. Então a gente vai começar pelo recheio. Vou tirar essas partes daqui. A gente vai pegar o recheio, essa parte é a parte que vai ficar a sua arte do recheio, como se o bolo tivesse cortado. E a gente vai vincar para dentro, tá? Todas as abinhas. A gente vai vincar para dentro. E aqui eu tenho a parte do recheio. E aqui eu tenho a parte superior, essa aqui é a tampa, porque ela vai casar, vai combinar com essa daqui, tá? E essa daqui é a base que vai casar com esse fundo, né? A base, essa é a base, né? De acabamento e essa é a base pra gente colar agora. Então eu vou virar ao contrário. Por que eu vou virar? Porque aí na hora que a gente colar aqui, ó, a gente vai ficar com a parte impressa pra baixo. Então eu vou virar. E lembrando de sempre se atentar, porque o que eu fiz? Aqui, na minha arte, eu coloquei acabando no creme, né, no bolo branco. E aqui eu coloquei um pouco de rosa. Então a gente tem que se atentar que essa aqui é a parte de cima do bolo e essa aqui, no meu caso, né, é a parte de baixo do bolo. Mas você talvez não tenha necessidade de fazer dessa forma. Você pode fazer como você achar melhor. Eu vou passar cola nessa parte aqui.
Eu já montei esse bolo várias vezes e essa foi a forma mais fácil que eu achei. Até a questão da criação foi feita dessa forma para facilitar a nossa montagem. Então eu vou colar essa parte aqui nesse Vzinho aqui invertido, né? Então a gente vai colar aqui embaixo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colar essa parte aqui, né, no nosso recheio. Então eu colei aqui e a gente vai fazer agora a mesma coisa na parte superior. Então eu vou passar cola aqui em cima. Para a montagem desse projeto, a gente só usa cola, não tem mais nenhum outro recurso. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, eu vou virar a arte para baixo, né, a impressão para baixo, vou deixar no branco aqui e vou colar aqui, porque aí depois que a gente virar, eu vou ter a arte para cima, a parte impressa para cima. Essa impressão aqui, ela é só para facilitar a nossa colagem. Depois, na hora da gente colar o restante, vocês vão entender por que que eu não fiz direto nessa. Eu precisava de uma parte de acesso para conseguir colar ali dentro. Então, eu preferi fazer em duas partes, uma parte aberta. Ok? Então, agora aqui a gente já tem coladinho aqui a base do bolo, né? Fica parecendo um carrinho de balanço, uma cadeira de balanço. Depois disso, a gente vai colar o corpo do bolo. O corpo do bolo tá aqui. Vou dobrar aqui, né? Essas abinhas de colagem. Prontinho, dobrei. Agora a gente vai colar aqui, sempre se atentando na parte superior, né, do nosso corpo, do nosso bolo, com a parte superior aqui da nossa montagem, pra gente não inverter. Então eu vou passar cola nessa área aqui. É sempre um pouco trabalhoso montar moldes muito grandes, como é o caso desse molde aqui. Essa cola aqui. Cola, quando ela dá uma espalhadinha, essa cola pano, ela seca mais rápido. E aqui a gente vai posicionar dessa forma. É bom a gente deixar colar bem essa parte antes da gente continuar, porque como a gente vai, né, ele vai fazer uma curva, ele pode ficar abrindo, né? Na hora que a gente estiver colando o outro lado. Então é bom a gente esperar um pouquinho ele colar. E agora a gente vai para o outro lado. A gente vai colar aqui o lado de cá. A gente vai colar aqui o lado de cá. Muito cuidado pra gente sempre posicionar muito bem, não deixar sobrando, nem faltando, nem pra fora, nem pra dentro. Na hora de colar, para o nosso molde encaixar certinho, né? Se a gente colar torto, às vezes depois não vai casar. Virar aqui e eu vou enfiar a mão aqui dentro do bolo para eu apertar melhor essa abinha. Pronto. Agora a gente tem, né, o nosso corpo do bolo com o nosso base e tampa do corpo, né? Mas ainda não está colado. Então, o que eu vou fazer? Eu achei uma forma, né, mais fácil para montar essa fase, né? Que é uma fase mais chatinha. E a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou passar cola em toda essa base aqui, ó. Em toda essa região aqui de baixo. Vou passar cola e depois eu vou virar e vou começar a colar aos poucos, tá?
Vou passar cola em toda essa região. Que você não passe também pouquíssima cola. Se você passar pouquíssima cola, ela vai acabar secando muito rápido. E como essa área é onde a gente cola as tirinhas, né? É bom que tenha uma quantidade legal de cola aqui. Então agora, passei cola, eu vou virar. E a gente vai vir com paciência, tá? Com paciência, posicionando aqui, ó, do canto. E a gente vai girando. Se eu tivesse colocado aquela tampa direto, na verdade, no primeiro teste eu fiz, eu não tinha acesso à parte interna para poder ajudar a posicionar aqui esse contorno. Então eu preferi fazer em duas partes. Para assim a gente consegue colocar a mão por dentro, né? E ir, ó, posicionando aqui o entorno. Então com os dedos por dentro eu já vou segurando nas abinhas de colar que estão por dentro. E a gente vai aos poucos, ó, colando e girando, se atentando para ficar bem rente aqui, não ficar buraco, tá? Porque se a gente deixar buraco, primeiro que o acabamento vai ficar feio e segundo que vai faltar espaço no final. Então, ó, a gente tem que deixar bem rentezinho essa região aqui. Já peço perdão, esse é meu primeiro PAP, né? A primeira vez que eu filmo montando alguma coisa. E com certeza a gente vai se aprimorar com o tempo. Então a gente vai, ó, girando. E com a outra mão eu estou colando por dentro. Para dar certinho no final. E não sobrar, né? Se sobrar, vai fazer uma barriguinha. Então, foi colando, olha. Não sobrou nada. Deu certinho. Prestando bastante atenção se ele não tá saindo, né? Às vezes a cola ainda tá bem fresca. E aí ele escorrega pra fora e abre. Pronto. Então a gente já fez um lado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar cola aqui nessa base, né? Depois a gente vem colando o corpo do bolo de novo. E a gente vem, ó, da mesma forma, alinhando sempre, né? Acertando aqui com a mão. E a gente vai, ó, girando. Prontinho. Coladinho, né? Dos dois lados, feitinho. Agora a gente vai colar a nossa parte de cima. Eu optei por fazer com furo para canudo, apesar de que o canudo em si, ele é mais curto, ele não é tão comprido o suficiente para ser usado no nosso bolo sozinho. Então, você pode usar um pega-balão, introduzir o pega-balão no canudo e ele vai alongar, né? Aí você dá uma coladinha para ele ficar preso, né? Não sair da posição. E você vai poder usar o canudo, tá? Porque o canudo, ele não é comprido o suficiente. Então, agora eu vou passar cola aqui, né? Nesse entorno, pra gente vir com o nosso acabamento. Vamos colar aqui em cima. E a gente vem com a tampa do corpo de acabamento. A gente coloca aqui em cima. Já fizemos a cobertura do bolo. Tá aí o nosso bolinho já ficando prontinho. Agora a gente vai colar a parte de baixo.
E agora, aqui eu acho que o acabamento não fica tão bom aqui do lado, porque fica aparecendo, né, um pouco do vinco. Então eu fiz essa tirinha, tá? A gente tem que sempre achar a posição certa. E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui na bordinha, né, na largura dessa tirinha. Depois a gente vai colar essa tirinha de acabamento. Nesse entorno. E agora eu venho com a tirinha. Lembrando que no meu caso é uma arte que ela tem que casar, né? Eu tenho aqui um granulado. E o granulado tem que casar. Então eu vou posicionar bem rente aqui no canto. Aqui, ó. No cantinho, posicionei bem rente. E agora a gente vai girando. Deixando mais pra cima pra cobrir, né? Aquele vinco que tava aparecendo. E assim, ó, fica um acabamento bem melhor do que tava antes. E a gente vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. Assim fica bem melhor. E a gente vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. Tudo certinho. Olha, eu sujei minha mesa toda de cola. Prontinho. Prontinho, aqui está o nosso bolo, foi todo montadinho. A gente colou o acabamento aqui em cima, ó, ficou bem melhor com o acabamento. E ficou pronto o bolinho, a parte maior do nosso bolo, né? No caso, para as pessoas que vão fazer em A4, nós vamos ter uma pequena emenda aqui no meio do corpo. Mas quando a gente, né, fotografa, a gente geralmente posiciona assim, então não causa tanto incômodo ter uma emenda, né? Mas ficou bem bonitinho. E agora eu vou só orientar a questão da fatia, porque basicamente é o mesmo procedimento. No caso da fatia, nós temos exatamente as mesmas partes, só que num comprimento bem menor. A única diferença é que na hora da gente montar, no caso do bolo grande, a gente fez uma dobra assim, né? A gente colocou o recheio para dentro. E nesse caso, o recheio vai ficar para fora, para encaixar exatamente no nosso bolo. A gente vai fazer dessa forma, né? Faz os vincos. E a gente vai fazer o procedimento igualzinho no outro caso. A gente vai colar aqui, né? Essa aqui é a parte de cima. A parte de chocolate em cima. Então a gente vai colar aqui, né? Essa parte aqui, dessa forma, né? Aqui embaixo a gente vai colar. Da mesma forma a gente vai colar aqui em cima. E após feito isso, a gente vai colar essa parte, depois as tampinhas, né? E os acabamentos. Mas basicamente é o mesmo procedimento, com a única diferença de que nesse caso a gente dobra assim, né? Dobra o recheio para fora. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente no e-mail contato@anabananacraft.com.br. Beijo!